There is almost no group in history Quase não há na história um grupo de que eu sinta mais pena do que os 11 apóstolos remanescentes, imediatamente após a morte do Salvador do mundo. Acho que às vezes esquecemos quão inexperientes eles ainda eram e quão totalmente dependentes de Jesus tinham sido. Ele lhes disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Mas é claro que para eles Jesus não tinha ficado com eles o tempo suficiente. 3 anos não é muito tempo para se chamar todo um quórum dos 12 apóstolos, dentre uns poucos recém-conversos, para eliminar do meio deles os erros dos antigos caminhos, ensinar-lhes as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo e deixá-los sozinhos, para levar a obra adiante até que eles também fossem mortos. Era um panorama bem assustador para um grupo de elders recém-ordenados, especialmente a parte referente a serem deixados sozinhos. Por várias vezes, Jesus tentou dizer-lhes que ele não iria permanecer fisicamente presente com eles, mas ou não conseguiam ou não queriam compreender algo tão angustiante. Marcos escreveu: ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Então, após um período de tempo muito curto para aprenderem, e menos ainda para se prepararem, aconteceu o inimaginável. O inacreditável se tornou realidade. Seu Senhor e Mestre, seu Conselheiro e Rei foi crucificado. Seu ministério mortal chegou ao fim, e a pequena igreja em dificuldades que ele havia estabelecido parecia fadada ao escárnio e à extinção. Seus apóstolos realmente o testemunharam em seu estado ressuscitado, mas isto os deixou ainda mais aturdidos. Sem dúvida, eles devem ter se perguntado: o que faremos agora? Para ter resposta, voltaram-se para Pedro, o apóstolo sênior. Peço agora que me permitam tomar algumas liberdades que não se acham nas Escrituras ao retratar essa conversa. Em suma, Pedro disse a seus companheiros: irmãos, estes foram 3 anos gloriosos. Nenhum de nós teria imaginado há bem poucos meses todos os milagres que vimos e a divindade que desfrutamos. Conversamos, oramos e trabalhamos com o próprio Filho de Deus. Andamos com Ele, choramos com Ele. E à noite daquele terrível desfecho, ninguém chorou mais amargamente do que eu. Mas isso passou. Ele terminou sua obra e ressuscitou. Operou sua salvação e a nossa. E então vocês perguntam: o que faremos agora? Não sei mais o que dizer-lhes a não ser que voltemos à nossa antiga vida, com regozijo. Eu pretendo ir pescar. E ao menos 6 dos 10 outros apóstolos restantes concordaram, dizendo: também nós vamos contigo. João, que era um deles, escreveu: foram e subiram logo para o barco. Mas, infelizmente, a pescaria não foi muito boa. Na primeira noite que voltaram para o lago, não pescaram nada, nem um único peixe. Com o despontar dos primeiros raios de sol, voltaram desapontados para a praia, onde viram à distância uma pessoa que os chamou: filhos, tem alguma coisa de comer?
Melancolicamente, esses apóstolos que voltaram a ser pescadores deram a resposta que nenhum pescador gosta de dar. Não pegamos nada, murmuraram. E para piorar as coisas, foram chamados de filhos, como se fossem crianças. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis, gritou o desconhecido. E aquelas simples palavras fizeram com que começasse a reconhecer quem era ele. Apenas 3 anos antes, aqueles mesmos homens estavam pescando naquele mesmo mar. Naquela ocasião também tinham trabalhado toda a noite, nada apanhando, como narram as Escrituras. Mas outro galileu na praia havia gritado para que eles lançassem as redes. E eles colheram uma grande quantidade de peixes, o suficiente para arrebentar suas redes, enchendo 2 barcos que ficaram tão pesados a ponto de começarem a afundar. O mesmo estava acontecendo novamente. Aqueles filhos, como foram justamente chamados, sofregamente lançaram sua rede e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. João disse o óbvio: é o Senhor. E o impetuoso Pedro pulou da borda do barco no mar. Depois de um alegre reencontro com Jesus ressuscitado, Pedro teve uma conversa com o Salvador, que eu considero o ponto decisivo e crucial no ministério apostólico em geral, e sem dúvida em termos pessoais para Pedro, conduzindo aquele homem firme como uma rocha a uma vida magnífica de serviço e liderança. Olhando para seus barcos desgastados pelo uso, para suas redes esgarçadas e uma incrível pilha de 153 peixes, eles contaram, Jesus disse a seu apóstolo sênior: Pedro, ama-me mais do que amas tudo isto? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O Salvador respondeu, mas continuou a fitar o seu discípulo nos olhos e disse novamente: Pedro, tu me amas? Sem dúvida, um pouco confuso pela repetição da pergunta, o grande pescador respondeu pela segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O Salvador, novamente, deu uma breve resposta, mas com implacável rigor, perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? A essa altura, Pedro se sentia realmente desconfortável. Talvez houvesse em seu coração a lembrança do que ocorrera poucos dias antes, quando por 3 vezes lhe fizeram outra pergunta, a qual ele havia respondido de modo igualmente enfático, porém na negativa. Ou talvez ele tivesse começado a se perguntar se havia compreendido mal a pergunta dos mestres. Ou talvez estivesse examinando seu coração em busca da sincera confirmação da resposta que dera tão prontamente, de modo quase automático.
Sejam quais tenham sido seus sentimentos, Pedro disse pela terceira vez: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ao que Jesus respondeu, e novamente reconheço a liberdade que tomo, talvez dizendo algo assim. Pedro então disse algo assim: Pedro, então por que você está aqui? Por que voltou a esta mesma praia, junto às mesmas redes, tendo esta mesma conversa? Não era óbvio naquela época e não é óbvio agora que se eu quiser peixe, eu posso conseguir peixes. Do que eu realmente preciso são discípulos e preciso deles para sempre. Preciso de alguém para apacentar minhas ovelhas e salvar meus cordeiros. Preciso de alguém para pregar o meu evangelho e defender a minha fé. Preciso de alguém que me ame de verdade e que ame o que o nosso Pai Celestial me comissionou a fazer. Nossa mensagem não é frágil e a tarefa não é fugaz. Não é desafortunada e nem irrealizável, e nem será relegada às cinzas da história. É a obra do Todo-Poderoso e deve mudar o mundo. Portanto, pela segunda e presumivelmente pela última vez, Pedro, estou lhe pedindo para que deixe tudo isso, para ensinar e testificar, para trabalhar e servir lealmente até o dia que eles farão com você exatamente o que fizeram comigo. Depois, voltando-se para todos os apóstolos, ele pode muito bem ter dito algo assim: será que vocês foram tão tolos quanto os escribas, os fariseus, quanto Herodes e Pilatos? Acharam, tal como eles, que esta obra poderia ser destruída simplesmente me matando? Acharam, tal como eles, que a cruz e os cravos e a sepultura foram o fim de tudo, e que cada um poderia alegremente voltar ao que fazia antes? Filhos, será que minha vida e meu amor não lhe tocaram o coração mais profundamente do que isso? Irmãos e irmãs, alguns de nós perguntamos: não sei qual será a nossa experiência no julgamento final, mas eu estaria muito surpreso se em algum momento naquela conversação Deus não nos perguntaria exatamente a mesma coisa que perguntou a Pedro: amas-me? Ele vai querer realmente saber, de uma forma mortal e até infantil, de que nós, pelo menos, entendemos um mandamento, o primeiro e o grande mandamento de todos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E se naquele momento poderemos dizer gaguejantes: sim, Senhor, tu sabes que te amo, então talvez Ele nos lembre que a principal característica do amor sempre foi a lealdade.
Se me amais, guardai os meus mandamentos, disse Jesus. Portanto, temos vizinhos para abençoar, filhos para proteger, pobres para erguer e a verdade para defender. Temos coisas erradas para corrigir, verdades para compartilhar e coisas boas para fazer. Em resumo, temos uma vida de dedicado discipulado para demonstrar nosso amor pelo Senhor. Não podemos desistir nem recuar. Depois de um encontro com o Filho vivo do Deus vivo, nada jamais será como foi antes. A crucificação, a expiação e a ressurreição de Jesus assinalam o início da vida cristã, não seu fim. Foi essa verdade, essa realidade, que permitiu que um punhado de galileus, pescadores que voltaram a ser apóstolos, e que sem uma só sinagoga ou uma única espada, deixaram suas redes uma segunda vez e mudaram a história do mundo que hoje vivemos. Meu testemunho a todos é, com a intensidade da minha alma, a todos aqueles que podem ouvir a minha voz, que essas chaves apostólicas foram restauradas e são encontradas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Para aqueles que ainda não se uniram a nós nesta grande e final causa de Cristo, dizemos, por favor, venham. Para aqueles que já estiveram conosco, mas recuaram, preferindo escolher e pegar alguns aperitivos culturais do buffet da restauração, deixando de lado o resto do banquete, digo, vocês têm pela frente muitas longas noites e redes vazias. O chamado é para que voltemos, permaneçamos fiéis, amemos a Deus e estendemos a mão para ajudar. Incluo nessa conclamação de fidelidade fixa todos os ex-missionários que já esteve dentro de uma pia batismal e com o braço erguido e o ângulo reto dizendo, tendo sido comissionado por Jesus Cristo. Você foi comissionado para mudar o seu converso para sempre. Mas isso devia ter mudado você também para sempre. Para os jovens da igreja que aguardam o templo, a missão e o casamento, dizemos, amem a Deus e permaneçam limpos do sangue dos pecados dessa geração. Vocês têm um trabalho monumental para fazer, salientando pelo maravilhoso anúncio feito ontem de manhã pelo presidente Thomas S. Monson. Nosso Pai Celestial espera nosso amor e lealdade em todas as fases de nossa vida. Para todos os que me ouvem nessa conferência, a voz de Cristo ressoa ao longo das eras, a cada um de nós enquanto há tempo. Tu me amas? E em nome de todos nós, eu respondo com todo o fervor de minha alma, sim, Senhor, nós te amamos. E tendo posto a mão no arado, jamais olharemos para trás, até que o trabalho esteja terminado e o verdadeiro amor a Deus e ao próximo governe o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.